Sejam bem-vindos ao ciclo de palestra de sustentabilidade e saúde mental. Que alegria conversar com vocês novamente. Possivelmente vocês assistiram aí a abertura, né, ao vivo, direto da sede das Nações Unidas. É com muita alegria que eu venho compartilhar, então, um pouquinho com vocês o contexto de por que a gente pensou nesse evento e qual é a relação, né, da sustentabilidade com a saúde mental. Eu sou a Luciane, sou a CEO da Ablicência Education. A Ablicência Education é uma EdTech focada em atuar com aspectos do bem-estar, da saúde mental, né? Só para vocês terem uma ideia, o nosso propósito ele surgiu principalmente de avaliar dados, né, que estão sendo apresentados no Brasil e pelo mundo, né? O Brasil foi considerado pela ONU um dos países, ou melhor, o país mais ansioso do mundo, né? Já a depressão, só para vocês terem uma ideia, ela acomete mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso são dados, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a Blicência, ela tem esse propósito. Nós não temos a resposta para esse problema, né, para esses problemas de saúde mental, mas fazemos parte da solução. Então, a Blicência, por meio de programas de implantação de bem-estar, de felicidade, ela busca, né, apoiar empresas do setor educacional e também outras organizações por meio de uma plataforma de cursos e também de implantação de programas, tá? Então, agora entrando na nossa temática, a minha formação, eu sou administradora, tenho mestrado em gestão da informação, faço doutorado, né, em business, estou aqui em Nova York por conta também de agendas dentro da Columbia University. Participei nesses 2 últimos dias dos debates, né, do SDG Action, que são os debates dos ODS dentro da sede das Nações Unidas. E hoje tenho a oportunidade de estar aqui falando com vocês para falar um pouquinho dessa importância da saúde mental no contexto, principalmente dos ODS, levando em consideração também tudo que eu vi ali dentro, né, da sede das Nações Unidas, dos debates que foram apresentados. Então, só para vocês terem uma ideia, o ODS 3, ele é o ODS destinado ou direcionado para saúde e bem-estar, né? E o que ele foca? Ele foca em garantir uma vida sustentável, né, ou melhor, uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, né? Isso em todas as idades. Então, os dados da ONU mostram, né, que milhões de pessoas sofrem de doenças mentais, aumentando esse índice, né, e a probabilidade de doenças crônicas no decorrer da vida, né, reduzindo com isso a expectativa de vida. Então, a saúde mental, ela é um direito humano, né? Então, sustentar a saúde mental é sustentar os direitos humanos e garantir o desenvolvimento mais verdadeiro e mais inclusivo, né? Então, e como que a sustentabilidade, ela impacta a saúde mental, né? E aí, eu vou fazer um link com mais alguns ODS, né, focando especificamente no ODS, que é o ODS 13, de ações, né, contra as mudanças climáticas, mas antes também vou falar de 2 ODS que impactam bastante. O primeiro deles, né, o de cidades e comunidades sustentáveis. Por quê? Né, porque moradias inadequadas, poluição do ar, falta de áreas verdes, a insegurança, né, em áreas urbanas, pessoas que vivem, né, em áreas de risco onde tem muita violência, propensão a muita violência, né, isso contribui muito para o aumento do estresse e para outras questões de saúde mental. O ODS 15, por sua vez, ele fala da questão da vida terrestre, que é o quê? Que precisa haver essa conexão, né, entre o ser humano e também a natureza, que a desconexão dessa, né, com a natureza, ela tem implicações para o nosso bem-estar mental, né? Então, preservar a biodiversidade também é cuidar da nossa saúde mental. E aí, fazendo um vínculo, então, com a nossa temática, que é a temática de sustentabilidade e saúde mental, eu vou focar no ODS 13, que é o ODS, né, de ação contra as mudanças, né, global do clima. E o que a gente vê aí? Né, a gente vê assim, olha, as mudanças climáticas que estão acontecendo, né, elas causam eventos climáticos, eventos que a gente pode chamar de eventos extremos, né, que consequentemente
pode levar a traumas e também a deslocamentos populacionais, o que afeta a saúde mental. Tá? Então, eu vou pegar exemplos de características desses eventos que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, secas extremas, né, regiões onde a gente já sabe no Brasil que a desertificação tem aumentado. O que isso ocasiona? Como é que surge esse impacto na saúde mental? Então, a falta de água e, consequentemente, a escassez de alimentos, né, eles podem levar a um aumento de estresse, de desespero e até mesmo de conflitos por busca desses recursos, né? Quem não se lembra de um desastre climático que aconteceu por conta de um furacão, isso nos Estados Unidos, onde as pessoas foram colocadas dentro de foram levadas para espaços comunitários para ficarem convivendo naquele momento onde elas estavam desalojadas, e o surgimento de brigas, as pessoas lutando ali para conquistar o seu prato de comida. Então esses eventos eles podem ter impacto, assim, eles são eventos traumáticos, né? Outro exemplo que a gente pode citar, que acontece no nosso país, por exemplo, são ondas de calor, igual não acontece só no Brasil, mas também em outros países, né? Na Europa, por exemplo, em 2003, a Europa enfrentou uma onda de calor que resultou em mais de, milhares de mortes, né? E então o calor intenso ele provoca, né? Pode intensificar esses problemas, né? Além também de causar essa questão do estresse, da ansiedade. Um outro exemplo que nós vivemos muito também no Brasil, inundações, né? Então, as inundações, elas trazem com elas, né, muitas, vamos dizer assim, muitas perdas. Perdas físicas, perdas materiais, né? Então, além das perdas materiais, as pessoas sofrem muito com traumas, por exemplo, de terem se afogado, ou de quase terem se afogado, ou de terem perdido entes queridos, mas também de visualizar, de vivenciar aquele contexto ali, né, de pânico mesmo, de terror, né? Então, esses traumas, eles vão, né, sendo, assim, eles podem ir acontecendo, né? Então, uma característica que a gente não tem muito forte no Brasil, mas tem sim em outras regiões do mundo, são os furacões, ciclones, tufões, e que agora, né, a gente passa a ver acontecendo num maior grau. Nós acabamos de ter aí, né, um evento bastante traumático no Rio Grande do Sul, né, que leva a essas vítimas, né, dessas catástrofes, né, enfrentarem esse estresse pós-traumático, né? Então, a ansiedade, a depressão devido às perdas que são vivenciadas, né? Nós acabamos de vivenciar isso no Brasil, ali no Rio Grande do Sul, ok? Aí temos também, né, questões, por exemplo, de derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, né? Então, essas ameaças constantes que afetam as comunidades que vivem nessas regiões, mas também que afetam o restante do planeta. Então, quando a gente reconhece a relação entre as mudanças climáticas e a saúde mental, eu acho que o fato da gente ter criado esse evento foi justamente nesse intuito, de fazer, eu acho que assim, estabelecer assim, colocar uma luz, né, dar foco a essa temática, dar uma, sabe assim, trazer alguns insights, mas principalmente fazer com que vocês que estão assistindo tenham essa, vamos dizer assim, eu acho que esse insight de, poxa, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, sobre esse prisma. Então, realmente dar luz a essa temática, conscientização, porque quando a gente sabe o que esses eventos podem causar, a gente, né, pensa de uma forma diferente, passa a adotar no nosso cotidiano também ações diferentes em prol de contribuir para que a gente viva num mundo mais sustentável, né? Eu, particularmente no doutorado, a minha pesquisa ela é focada em educação para o desenvolvimento sustentável. O que é educação para o desenvolvimento sustentável? É a gente pensar no modelo, né, de convivência entre um capitalismo consciente e
a sustentabilidade do nosso planeta e das próximas gerações. Então isso é essencial, a gente não tem como anular, né, a nossa vivência no dia a dia, mas a gente tem sim como adotar práticas, adotar, comportamentos que possam contribuir para viver num mundo mais sustentável, né. Então, aí para ir caminhando para o nosso finalzinho, aqui era uma abertura, né, basicamente de todas as falas que vocês vão ver aí na sequência. Então, que estratégias, que soluções que a gente pode, ou que a gente visualiza como favoráveis para contribuir para esse cenário, né? Então a gente vê assim, olha, primeiro, as questões de criação de, né, a implantação de soluções de políticas públicas que promovam a saúde mental e o bem-estar, né, reconhecendo que as duas coisas possuem conexão, né? Designer urbano mais sustentáveis, então cidades que incorporem aí áreas verdes, né? Promover transporte sustentável, garantir moradia adequada, né? Esses aspectos eles beneficiam tanto o meio ambiente quanto a saúde mental, né, das pessoas que vivem nessas áreas, tá? Educação e conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, incentivar a educação sobre esses aspectos, tanto sobre a ótica da sustentabilidade, mas também sobre a ótica da saúde mental, e isso em todas as esferas. Aí a gente está falando, né? Nas escolas, nas universidades, nos ambientes corporativos, né, e onde a gente puder realmente dar vazão a essa temática. E aí, para concluir, então, né, a sustentabilidade e a saúde mental, elas estão intimamente ligadas, né? Ambas são fundamentais para que a gente possa alcançar esses objetivos do desenvolvimento sustentável e o mais importante, que foi o que foi discutido bastante aqui ontem na sede das Nações Unidas, é que os ODS, eles são uma promessa de melhora, né, na nossa, vamos dizer assim, né, no caminho para essa sustentabilidade, mas eles não são uma garantia. Por quê? Porque isso depende não só de atitudes individuais, mas também de movimentos coletivos. Então, todos têm um papel fundamental. O governo tem papel fundamental, o setor privado tem papel fundamental e nós, individualmente, temos esse papel fundamental nessa mudança, né? Então, juntos, a gente pode criar um mundo onde as pessoas não apenas sobrevivam, né? Mas que, principalmente, que prosperem em harmonia com o planeta. Então, eu espero ter trazido aí alguns insights para vocês sobre as temáticas, sobre, né, os pontos que vocês vão ver aí também na sequência nas outras palestras. Foi um prazer enorme, espero que a gente possa se encontrar no segundo momento e deixo o convite para que vocês acessem também a plataforma da Glicência Education. Muito obrigada.